E olha só, Brasil, Gleisi Hoffmann, a presidenta do PT e que trabalha lá juntamente com Lula, processou Alexandre de Moraes. Você sabia disso? Nós vamos trazer aqui, porque esse mundo dá muitas voltas, né? E a esquerda, ela tem um love, né? Um amor com o judiciário. Porém, às vezes eles brigam, né? E aí, será que agora o Alexandre de Moraes vai falar também do Lula, igual o Geraldo Alckmin falou, que eles voltaram à cena do crime? Gleisi Hoffmann processou Alexandre de Moraes. Nós vamos trazer aqui essa matéria, porque quem vai trazer para nós é o advogado Jeffrey Chicchini, aquele mesmo que deu um show ali durante o julgamento no STF, que ainda está ocorrendo o julgamento ali no Supremo Tribunal Federal. Vamos mostrar essa matéria aqui, voltamos logo em seguida. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito, está perdendo tempo. Olha só a petista agora indo para cima de Moraes. Confira. Olhem só, quem diria, a atual ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, processou o ministro Alexandre de Moraes. Veja com seus próprios olhos. Ela, Gleisi Hoffmann, fez uma representação para o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra ele, o ministro de Estado da Justiça, Alexandre de Moraes. A Gleisi Hoffmann imputou ao Alexandre de Moraes crime de responsabilidade, improbidade administrativa, crime do Código Penal. Olha aqui. Disse na peça, como amplamente divulgado pelos inúmeros órgãos de imprensa, as declarações feitas pelo Alexandre de Moraes sobre a Operação Lava Jato geram fundadas suspeitas sobre seu prévio conhecimento de desdobramentos. Disse que esta semana vai ter mais, disse o ministro da Justiça sobre a Lava Jato. Durante comício em Ribeirão Preto, Alexandre de Moraes revelou saber da nova fase. A declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, durante comício do candidato à prefeitura de Ribeirão Preto, do PSDB, antecipando a realização de nova fase da Operação Lava Jato esta semana. Repercutiu, olha só, disse, teve a semana passada e esta semana vai ter mais, disse o ministro. Quando vocês virem esta semana, vão se lembrar de mim. Alexandre de Moraes, então, segundo a Gleisi, teria praticado o crime do artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. Gleisi disse ainda que o ministro teria praticado improbidade administrativa do artigo 11, inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento. Inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições. Olhem só isso daqui. Para a Gleisi, a conduta do senhor ministro, antes de tudo, causa embaraços às investigações, por colocar sobre elas fortes suspeitas sobre sua atuação, acometida por grave suspeita de violação de sigilo funcional. Nossa, imagine agora o que a Gleisi tem pensado sobre os processos da chamada trama golpista, em que o juiz é o investigador, é a vítima, é o acusador, é o juiz, né? O que ela tem pensado disso nesse momento? Aí, imputou ainda o mais grave deles, crime de responsabilidade, que é a perda do cargo público e a inabilitação para o exercer por 8 anos. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Artigo 7º. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. A Gleisi acusou o ministro Alexandre de Moraes de agir com incompatibilidade à dignidade, a honra e o decoro do cargo de ministro da Justiça. E para fechar com a cereja do bolo, a Gleisi pediu o afastamento cautelar do ministro da pasta de ministro da Justiça. Olha só, artigo 319 do Código de Processo Penal. A Gleisi pediu a aplicação de uma medida cautelar restritiva da liberdade contra o ministro Alexandre de Moraes. São medidas cautelares diversas da prisão.
a suspensão do exercício da função pública. A Gleisi pediu uma medida cautelar restritiva da liberdade, como é, por exemplo, a prisão preventiva, que é uma medida cautelar restritiva da liberdade. Essas do artigo 319 são as chamadas medidas cautelares restritivas da liberdade diversas da prisão. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados locais, proibição de falar com determinadas pessoas e, no caso do agente público, suspensão do exercício da função pública. Gleisi imputou crime ao Alexandre de Moraes e pediu seu afastamento cautelar do cargo. A medida visa acautelar a lisura e imparcialidade das investigações. Em 2016, que essa peça, a Gleisi já estava preocupada com a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Cadê essa Gleisi? Gleisi, cadê você? Cadê você? Por todo exposto, roga-se que tome todas as providências necessárias no sentido de assegurar a apuração de todas as condutas criminosas aqui apontadas. Caramba, não pode chamar o Lula de ladrão, não pode chamar o Lula de descondenado. O Daniel Silveira está preso por suas palavras, mas a Gleisi pode chamar o ministro Alexandre de Moraes de criminoso, que é o que está nessa peça. Isso aqui é real, essa peça não é fake. A ministra Gleisi Hoffmann imputou esses crimes ao ministro Alexandre de Moraes, questionou sua imparcialidade, o chamou de criminoso. Como o mundo dá voltas, né? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pois é, pessoal. E se você pensa que o judiciário ele é todo único para o mesmo caminho, na mesma direção, você se enganou. Ainda tenha uma voz ali dentro do judiciário que destoa das outras. E o nome dele é André Mendonça, que vem fazendo sim o seu papel ali e honrando o seu nome ali no judiciário, o nome do povo brasileiro. Veja agora o que aconteceu. O André Mendonça resolveu divergir mais uma vez dos togados ali em Brasília e causou uma tensão, um nervosismo. Na verdade, ele deu uma aula. Vocês vão ver aqui agora, quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquilo que o André Mendonça está fazendo ali. Lembrando que ano que vem, ano de eleição, quem vai presidir o TSE é o André Mendonça. É o André Mendonça e isso é muito importante para a democracia. Confira. O ministro André Mendonça deu uma aula, uma dura lição aos seus coleguinhas ministros do STF sobre o que é liberdade de expressão, em um voto absolutamente histórico em defesa das nossas liberdades. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que a imprensa militante foi canalha ao divulgar o voto histórico do André Mendonça como alinhado às Big Techs, o que não é verdade. E segundo, eu vou te mostrar o trecho mais emocionante do voto do Mendonça, que foi um verdadeiro tapa na cara do ministro Alexandre de Moraes, mas como o ministro André Mendonça é um cara muito elegante, foi um elegante tapa de luvas. Vou te mostrar dois vídeos com dois trechinhos muito especiais do voto. E fica comigo até o final que eu tenho uma mega surpresa para contar para vocês. Então bora comigo, olha aqui essa manchete da Folha de São Paulo, se segura para não cair da cadeira. Mendonça vota pró-Big Techs. Pró-Big Techs, então não é pró-cidadão, não é pró-liberdade de expressão, não. É pró-conglomerado dessas empresas conspiradoras do exterior, né? Mendonça vota pró-Big Techs e defende responsabilização de plataformas após decisão judicial. Olha, gente, a resposta que o Ivanildo III deu para a Folha, que é absolutamente perfeita. Olha aí, caro editor da Folha, quem que vai ter o conteúdo removido sem decisão judicial, hein? É o Facebook, o Instagram, o X? Ou é o cidadão comum? Se é o cidadão comum que não vai ter ou não a sua publicação excluída, o voto é para quem então? Me ilumine aí, por favor, Folha de São Paulo. A que nível vocês chegaram, hein? A que nível chegaram? Gente, se é o cidadão comum que vai ser afetado, a decisão é pró-cidadão, não pró-plataformas e redes sociais. Mas calma que não foi só a Folha, gente. Olha a CNN embarcando aí na mesma canalice. Mendonça abre nova corrente e vota alinhado às Big Techs. É sério isso, gente? É sério. Sabe quem não fez essa fake news aí canalha, mentirosa, deturpada, que engana as pessoas, que tá do lado de censurar os concorrentes, essa fake news, que quer censurar as redes sociais porque são seus concorrentes no mercado de informação? Sabe quem que não fez isso que a CNN e a Folha fizeram? Quem não fez foi a Gazeta do Povo, o jornal no qual eu me
me informo, onde eu escrevo com muito orgulho, e olha qual foi a publicação da Gazeta do Povo. Voto de André Mendonça sobre marco civil da internet é sensato e é lúcido. Isso aqui é um editorial opinião do jornal. É sensato e é lúcido. E o que foi que o ministro André Mendonça decidiu nesse voto? Com vocês, vamos dar uma olhadinha nos principais trechos aqui, nos melhores selecionados do voto do ministro André Mendonça, dando uma dura lição no Alexandre de Moraes e nos demais ministros do STF sobre o que é liberdade de expressão. Acompanhe aqui comigo. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. No Brasil, é lícito duvidar... Gente, bravo, sensacional! E se você gostou, calma que melhora. Olha aqui essa porrada no ministro Alexandre de Moraes. Dito de outro modo, dado aqui tratarmos de direito sancionador, vale a máxima segundo a qual, no âmbito do direito de punir do ius puniendi estatal, julga-se principalmente a conduta e não a pessoa do acusado. Sob tal enfoque, em última ratio, a supressão de perfis caracteriza hipótese de censura prévia. Por exemplo... Prestou atenção? A supressão de perfis de redes sociais caracteriza o quê? Censura prévia, vedada, proibida pela Constituição, pelo Pacto de São José da Costa Rica, por tudo que você imaginar. Ter o perfil de determinado enfoque, em última ratio, a supressão de perfis caracteriza hipótese de censura prévia. Bravo! Ao suspender o perfil de determinado usuário ou o acesso aos serviços de toda uma plataforma digital, em razão de produção sistemática de desinformação, por exemplo, busca-se impedir a veiculação de novas manifestações, ante o risco de se consubstanciarem em novas transgressões ao ordenamento jurídico. Dito de forma direta, para evitar nova manifestação que possa configurar um ilícito, tolhe-se a possibilidade de qualquer manifestação. Perfeito. O que eles estão fazendo é cortar a língua digital das pessoas. É que nem na Idade Média cortar a língua da pessoa. Tais razões, para além da impossibilidade de se responsabilizar a plataforma por discurso proferido por terceiros, notadamente nos casos em que não se consiga identificar violação direta aos seus termos de uso e condição ou à legislação de regência, ensejando situação de dúvida interpretativa, no caso dos perfis, entendo que a supressão de maneira autônoma somente pode ocorrer nos casos em que se tratar de perfil robô, de perfis comprovadamente falsos ou de perfis que, a priori, já estejam estabelecidos para a prática criminosa. Ou seja, você só pode derrubar um perfil inteiro quando ele é de robô, quando ele foi feito para a prática criminosa e quando é um perfil falso. 3 situações, não para evitar que a pessoa possa dizer alguma mentira no futuro, possa fazer uma nova desinformação, porque aí você corta a língua da pessoa. Certíssimo ele, censura prévia. Remover perfis das redes sociais é censura prévia. Para evitar uma nova manifestação que possa configurar um ilícito, se tolhe a possibilidade de qualquer manifestação da pessoa. Bravo, ministro André Mendonça, bravo! O senhor foi um feixe de luz nessa suprema escuridão, nesse supremo sombrio, obscurantista, autoritário e censor. Que orgulho do nosso ministro tremendamente evangélico, hein? Que aula! Eu nunca achei que eu ia sentir tanto orgulho de um ministro do STF na minha vida, mas eu tô sentindo.
Isso aqui, gente, é preencher o nosso coração, o coração dos brasileiros de orgulho, de esperança, mesmo que ele seja um entre 10, e que ele seja uma voz única na defesa das liberdades. A história e o tempo vão fazer justiça ao ministro André Mendonça. Olha só, pessoal, que nós temos um desgoverno nesse país e que está cada dia mais endividando e metendo os pés pelas mãos, nós já sabemos. Agora, que ele passa vergonha lá fora, cada dia é uma surpresa nova. Agora vejam só, pessoal, o Lula consegue se superar. Eu gostaria de ver realmente a Dilma e o Lula junto discursando para ver quem fala mais besteira. Olha só a vergonha internacional que esse presidente faz o Brasil passar mais uma vez, pessoal. Quem vai trazer aqui é o deputado Gustavo Gaia. Trouxe para nós aqui essa matéria porque o Lula parece que ele faz de propósito. Eu acho que a popularidade dele está tão baixa que para chamar a atenção para o nome dele ser falado, ele dá umas dessas. Olha o que ele fez agora, pessoal. Confira aí. Eu fico imaginando se fosse o Bolsonaro falando umas besteiras dessas, nessas viagens internacionais que presidentes costumam fazer, não sobraria nada dele aqui, de tanto que ele ia ser trucidado pela imprensa. Ia ser um prato cheio para a imprensa militante bater nele todos os dias. Agora o Lula pode falar o que ele quiser que nada acontece. Em um período de 1 minuto e 50 segundos, Lula conta 2 mentiras absurdas e ofende uma ministra na frente da imprensa internacional, ao lado do presidente da França. Que eu vou mostrar para vocês agora. Não vou ficar falando demais, não. Vamos ouvir isso aqui. Essa fala do Lula tem 1 minuto e 49 segundos. Olha só. Eu queria pedir ao Macron uma coisa muito séria. Não permita que nenhum país europeu coloque dúvida sobre a defesa que o Brasil faz para diminuir o desmatamento no Brasil. Elogiando o governo dele, como se o governo dele fizesse tudo para diminuir o desmatamento. Tá aqui, ó. Eu vou deixar tocar ele falando e vou te mostrar. Vocês conhecem o território brasileiro, sabe que a gente tem 5 biomas muito importantes e que nós tratamos desses biomas como se estivesse tratando a nossa própria cama. Queremos eles bem cuidados, bem preservados. Agora, é um território. O governo Lula registra recorde de desmatamento no Cerrado e tem 2º pior índice da Amazônia. Qual governo? O Lula. Território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não é um território fácil de controlar. Sabe, não é... O meu país tinha sido quase destruído. Só para você ter ideia, quando eu voltei 15 anos depois para a presidência, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro que preserva, que cuida da preservação ambiental. Aqui ele esqueceu o que quer dizer IBAMA. Aí ele inventou essa asneira, depois ele lembra. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente tinha 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. IBAMA. Servidores do IBAMA criticam declaração de Lula. Interferência política. Governo fecha acordo com funcionários do IBAMA e deve encerrar greve. Servidores do IBAMA citam abandono total do governo e suspendem fiscalização na Amazônia. Eles simplesmente pararam de fiscalizar a Amazônia. O IBAMA ficou em greve por meses, porque não tinha recursos. O governo acabou, esse governo Lula acabou com o IBAMA. Aí, cara, o Lula tá lá na França agora falando que eles resgataram o IBAMA. Cara, lembra que ele falou que ele quer tornar safadeza, proibir a safadeza? Então o Lula tem que ser proibido de abrir a boca. Ou seja, 15 anos depois, a gente tinha 700 funcionários a menos. Nós tivemos que reestruturar para a gente poder cuidar disso. E a agora vem a ofensa, tá? Eu quero mostrar para vocês esse pedaço aqui. A Marina Silva, aqui ó, ela passou por sérios problemas de saúde ao longo da vida dela, tá? Ela foi, tá aqui ó, ela já foi aqui, infectada 5 vezes por malária e já foi contaminada com mercúrio, metal pesado. E por causa dessas doenças e do metal pesado, ela tem uma feição bem frágil, a verdade é essa. A Marina Silva é toda magrinha, frágil, porque realmente ela passou por sérios problemas de saúde. Ela é uma pessoa fisicamente debilitada. Aí o que o Lula fala, gente? Vamos lá. Eita, Thalícia, ela tem bem magrinha, dá uma olhada para a Marina. De trabalhar. Ela saiu do Acre, sabe, na Amazônia,
para ver se ficava mais robusta lá em Brasília, mas dão tanto trabalho para ela que ela não consegue engordar. É o Lula, meu amigo. É o seu presidente. É o presidente que o STF decidiu colocar na presidência. Como pode nos envergonhar dessa maneira? Nessa mesma coletiva de imprensa, ele defendeu a Rússia, tá? Ali na frente de todo mundo e sofreu um fact-check do Macron ali na frente de todo mundo, dizendo que o Zelensky, a Ucrânia, pediu paz, aceita acordos de paz, quem não aceita é a Rússia. Então não queira tentar equalizar os dois, falar que os dois é a mesma coisa. Logo depois que o Lula falou que os dois estão errados, assim. Mas pelo menos a Janja está participando dos desfiles de moda, gastando 150 mil para uma cantora cantar para ela lá, e o Brasil tá aí, né? A economia tá mil maravilhas. Pois é, a gente está cansado de ver político que não tem história falando besteiras à torta direita. Mas igual o Lula não é possível, né? Há um tempo atrás, ele cismava de falar sobre a quantidade de pessoas passando fome no Brasil. Uma hora ele falava 20 milhões, outra hora 8 milhões, outra hora ele falava 100 milhões, outra hora ele voltava para 50 milhões. No mesmo país ele conseguia achar 5 números diferentes. A Dilma também não era diferente, pessoal. Quando a Dilma cismava de fazer contas, então, matemática, ao vivo, aí a vaca ia pro brejo. Mas agora, o problema não é o seguinte, pessoal. É que parece cômico se não fosse trágico. Porque enquanto nós tínhamos antes um presidente que dava orgulho, que é Jair Messias Bolsonaro, e representava o nosso país por onde ele passava, e era aplaudido até lá fora, hoje nós temos o Lula. Tem lugares que o Lula pisa, pessoal, que ele é vaiado, mesmo lá fora. Aqui já é normal aqui no Brasil, mas mesmo lá fora isso acontece. Outra coisa é essa questão ali do judiciário, né? Esse julgamento das big techs ali, das mídias sociais, né? O marco temporal da internet que eles querem fazer ali, justamente com a desculpa, né, de proteger a liberdade de expressão, de proteger a democracia, mas, na verdade, o que eles querem é cercear a liberdade do povo brasileiro. E o André Mendonça, diferente do Cássio Nunes, que o Cássio Nunes sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. O André Mendonça, ele está sempre pautando ali as suas ideias e ele não vai com a maioria. Olha só, imagine você ali no meio de 11 ministros togados, você é o único, é 1 contra 10. 1 contra 10. E ele faz questão de colocar a sua opinião, não tem medo, não fica envergonhado, não fica para trás. Ele coloca a sua opinião e sempre pautado com fatos. E todas as vezes que ele levanta a voz, o Moraes parece que dá coceira nele e ele quer interromper ali o André Mendonça. Agora, falar que o André Mendonça está coliado com Big Techs para beneficiar Big Techs, isso é um absurdo. Na verdade, nós sabemos que talvez eles estão falando isso porque no judiciário até aqui tem sido comum isso, né? Algumas empresas multinacionais e empresas bilionárias nacionais foram beneficiados por decisões de ministros, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e outros mais. Nós temos o caso aí da Odebrecht, nós temos o caso aí da JBS, nós temos o caso de várias empresas que foram ricamente abençoadas ali por judiciários e por decisões ali, justamente porque eram amigos? Será? Não sei. Agora, o André Mendonça, ele está defendendo a liberdade de expressão. Inclusive, teve um outro julgamento há pouco tempo atrás que falava ali no judiciário, uma sessão, onde eles falavam o seguinte, segundo o Moraes, o Fux, o Barroso, eles defendiam que se um criminoso, um suspeito estava sendo investigado, na visão deles, tinha que quebrar o sigilo telemático, telefônico, bancário do bairro inteiro, da cidade, da circunvizinhança, de todo mundo. Gente que não tinha nada a ver com o pacto. Tinha que quebrar o sigilo de todo mundo para poder investigar uma única pessoa no meio. O André Mendonça, na época, levantou-se e falou, não, está errado. Isso é invasão de privacidade, isso é quebra de privacidade. Pessoas que estão a 50 metros, 100 metros de distância, não tem nada a ver com o pacto, vai ter a vida toda desnudada por causa de uma pessoa.
Isso está errado. O que tem que ser investigado são as ligações desta pessoa com outros. Por exemplo, ele fez uma ligação telefônica, ele mandou uma mensagem, ele depositou o dinheiro na conta de alguém, então vai fazendo um rastro e vai seguindo o rastro do dinheiro. Isso que o André Mendonça defendeu e está certíssimo. Mas por que que na época eles queriam defender, quebrar o sigilo de todo mundo? Isso aí, pessoal, é para abrir uma brecha e abrir um precedente para quê? Se eu for investigar algum político, algum bolsonarista, alguém de direita, eu quebro o sigilo de todo mundo e fico sabendo tudo que está todo mundo fazendo. Aí você controla a população brasileira assim, ó, com cabresto, né? Isso não pode, isso é um absurdo. E tá de parabéns o André Mendonça. Agora o Lula, que vergonha, hein, Lula? Mais uma vez fazendo o Brasil passar vergonha. É isso que dá, pessoal, colocar uma pessoa despreparada no poder. Para vocês que fizeram um L aí, tá de parabéns.